Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Cury Construtora. Estão presentes hoje conosco os senhores João Carlos Mazzuco, diretor financeiro, Ronaldo Cury, diretor de Relações com Investidores, e Fábio Cury, diretor-presidente. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando a 0. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais são os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fábio Cury, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir. Bom dia a todos e muito obrigado por acompanhar a teleconferência de resultados da Cury no terceiro trimestre de 2021. Representando a Cury, hoje temos, além de mim, o Ronaldo Cury, que é nosso diretor de Relações com Investidores, e o João Mazzuco, nosso CFO. Apresentaremos ao longo do call os principais destaques do nosso desempenho operacional e financeiro da Cury nesse terceiro trimestre de 2021 e, ao final, abriremos para perguntas e respostas. Durante o terceiro trimestre de 2021, a Cury comemorou o seu primeiro ano de IPO. Com a dedicação de nossos profissionais e a confiança dos nossos clientes, em 9 meses já superamos as nossas expectativas de lançamentos, vendas, VSO e repasses para o ano, fruto de uma alta demanda de mercado e assertividade da escolha dos nossos produtos. Conseguimos encerrar o trimestre com níveis baixos de estoque, gerando caixa, aumentando os preços de nossas unidades e mantendo nossas margens nos mesmos patamares, apesar da inflação dos insumos de construção que atingiu o setor. Tivemos um sólido resultado operacional no terceiro trimestre, com recordes ao registrar 720 milhões em lançamentos, 74% de VSO nos últimos 12 meses e vendas de 682 milhões. Nossos resultados financeiros trimestrais seguiram o desempenho bem-sucedido de nossa operação, contabilizando receita líquida de 456 milhões de reais e mesmo com os efeitos negativos da inflação dos insumos de construção, conseguimos encerrar o trimestre com margem bruta de 38,33%, refletindo nossa estratégia focada em redução de toda a cadeia de custos e habilidade para a precificação de nossos produtos. A margem líquida do percentual da Cury foi de 15%, com uma geração de caixa de 65 milhões de reais no trimestre. Passo a palavra ao Ronaldo, que trará os resultados operacionais. Bom dia a todos. Passando ao slide 5, irei explorar os destaques do nosso desempenho operacional no trimestre. Nos 9 meses de 2021, já alcançamos 2 bilhões de lançamentos. No terceiro trimestre de 2021, atingimos a marca de 720 milhões em lançamentos, um crescimento de 81,5% na comparação
com o terceiro trimestre de 2020. Foram, ao todo, 6 empreendimentos lançados no trimestre, sendo 3 em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. Sendo eles 10 Ramos, Mérito Sabará, Rio Under Mauá, 10 Celeste, Green Line Pirituba, Rio Under Cais do Valongo. Mais uma vez, conforme já tinha ocorrido no trimestre anterior, destacamos a região do Porto Maravilha. O sucesso de vendas da primeira fase, ainda no segundo TRI, nos motivou a antecipar para agosto o lançamento da segunda fase, que estava programado para o final do ano, chamada Rio Under Mauá, com 377 unidades, que foram totalmente vendidas no final do trimestre. Em setembro, adiantamos também a terceira fase, que estava programada inicialmente para 2022, chamada de Rio Under Cais do Valongo, também com 377 unidades, das quais, no fechamento do trimestre, já tínhamos vendido 239 unidades. Em São Paulo, enfatizamos o empreendimento Mérito Sabará, na região da Zona Sul, com 890 unidades, lançado também no início de agosto de 2021, demonstrando elevada performance nas vendas, encerrando o trimestre com 759 unidades vendidas. Passo agora ao slide 6 para explorarmos o desempenho de vendas no trimestre. Estimulados por uma demanda resiliente, mas também contando com produtos bem posicionados, estrategicamente localizados e com nossa experiente força de vendas, atingimos o crescimento de 66,3% em nossas vendas líquidas, comparados com o mesmo período do ano anterior, registrando um total de 682 milhões no trimestre. A demanda seguiu consistente, tanto para os lançamentos como para as vendas de estoque. Estoque este que permanece em níveis saudáveis, com apenas 21 milhões de VGV em estoque pronto, uma redução de 10% com relação ao trimestre anterior, e o montante representa 3% das nossas vendas líquidas. Gostaríamos de destacar que, apesar do aumento no preço médio das unidades vendidas em 14% comparado ao terceiro trimestre de 2020, nossa VSO continua com níveis altos, alcançando 45% no trimestre e 74% para os últimos 12 meses, o que contribuiu para sustentar nossas margens. Seguindo o slide 7, para falarmos do nosso Land Bank, no terceiro trimestre de 2021, fechamos com o total de 11,5 bilhões, uma evolução de 9,8% na comparação com o segundo trimestre de 2021, mesmo considerando o nível recorde de VGV lançado no trimestre. Ainda no slide 7, já iniciamos destaques financeiros. Trago nossa sólida geração de caixa operacional, que atingiu 64,7 milhões no trimestre. Com isso, passo a palavra ao nosso CFO, João, para dar mais detalhes sobre os nossos resultados financeiros. Por favor, João, pode prosseguir. Bom dia a todos. Seguindo com o slide 9, nossa receita líquida atingiu 456 milhões no terceiro trimestre, o que representa um crescimento de 40% em relação ao mesmo período de 2020. No acumulado desses primeiros 9 meses, crescemos 56% em relação ao mesmo período de 2020, atingindo uma receita de 1,25 bilhões. Nosso lucro bruto no segundo trimestre foi de 175 milhões, crescendo 42% em relação a 2020. Considerando os primeiros 9 meses, atingimos um lucro bruto de 458 milhões, o que representa um crescimento de 59% ano a ano. Apesar do momento adverso de inflação de custos de construção, continuamos mantendo uma margem bruta em patamares históricos, com 38,3% no terceiro TRI e 36,7% no acumulado do ano.
Importante esclarecer que essas margens já incorporaram ajustes de inflação no orçamento de nossas obras. Os fatores que têm nos permitido manter nossa margem continuam os mesmos. O destaque vem por conta da nossa capacidade de reajustar nossos preços de venda, como a maior participação de vendas, tanto no grupo 3 do programa Casa Verde Amarela, quanto fora do mesmo. Enquanto vendas do grupo 2 representaram 44% das vendas nos primeiros 9 meses de 2020, em 2021 este valor caiu para 23% apenas. Aproveito para comentar que nossa margem REF vem se mantendo em linha com nossa margem bruta. Temos uma contribuição bastante relevante dos últimos lançamentos, muito forte em vendas deste ano, como as 3 fases do Porto Maravilha, 2 delas lançadas neste terceiro trimestre, o Mérito Sabará, também lançado no mesmo trimestre, o 10 Miguel Yunes, lançado em janeiro, mas ainda com muita obra a evoluir. Todos esses são empreendimentos que já foram vendidos quase que na totalidade, sem evolução de obra, que por definição é o que compõe a margem REF e que saíram com margem bastante alta. No slide 10, destacamos o lucro líquido, que na parte que cabe à controladora atingiu 67 milhões neste terceiro trimestre de 2021, o que representa um aumento de 36% em relação ao lucro de 49 milhões no terceiro TRI de 2020. No acumulado do ano, o lucro atribuível à controladora atingiu 196 milhões, mais do que dobrando em relação a 2020. Esse valor representa 96% do lucro da atividade, que ultrapassou a marca de 200 milhões no acumulado do ano. Tivemos também um ganho nas margens líquidas, que passaram de 11,6% em 2020 para 15,7% em 2021, no período de 9 meses. No slide 11, destacamos o perfil de nossa dívida bruta. Fechamos o período com uma dívida bruta de 390 milhões contra 277 milhões em 31 de dezembro de 2020. Concluímos no trimestre nossa primeira emissão pública de debêntures, tendo captado 200 milhões de reais com prazo de vencimento de 60 meses. Continuamos apresentando uma estrutura de capital bastante sólida, com caixa líquido de 165 milhões, representando menos 22% do patrimônio líquido, e um cronograma de amortização de dívida bastante concentrado no longo prazo. No slide 12, destacamos nosso retorno sobre o patrimônio líquido em base anualizada. Continuamos com uma estratégia de baixo emprego de capital próprio, que tem se traduzido em manutenção de nosso ROI em um patamar elevado à medida que postamos um crescimento de nosso resultado, mantendo uma alta taxa de distribuição de lucros. Distribuímos aos nossos acionistas 115 milhões em dividendos neste trimestre, referentes ao resultado de 2020, representando um payout ratio de 72%. Nossa geração de caixa nos primeiros 9 meses de 2021 foi de 145 milhões. Devolvo aqui a palavra ao Fábio. Obrigado, João, e obrigado, Ronaldo. Gostaria de destacar alguns acontecimentos do último trimestre. Durante o mês de outubro, conquistamos o Prêmio Master Imobiliário, iniciativa do Secovi e da FIABS, Federação Internacional Imobiliária, na categoria profissional. O reconhecimento refere-se à mudança promovida pelos empreendimentos Cure Único, Viva Mais e Completo na região do Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro, em uma região que se encontrava abandonada e devastada. Este prêmio reconhece o impacto positivo que nossos empreendimentos causam na vizinhança, melhorando a infraestrutura e qualidade de vida no local. Tivemos também o anúncio das alterações do programa Casa Verde Amarela, com o aumento do valor do teto dos imóveis, a redução da taxa de juros do Grupo 3 e a redução dos juros do Poupança Mais pela Caixa Econômica Federal. Estas medidas foram importantes para a Cury, possibilitando oferecer melhores produtos a taxas atrativas, garantindo a manutenção de uma demanda que tem se mostrado resiliente. Como apresentado nos slides anteriores, ultrapassamos diversas metas internas nestes 9 meses de 2021 e conseguimos registrar
margens e patamares saudáveis, mesmo com a inflação que tivemos nos itens dos custos de construção. Para os próximos trimestres, faremos todo o planejamento de nossas operações para entregar um trimestre ainda melhor em 2022. Observando o cenário macroeconômico, continuaremos conservadores em nossas viabilidades para garantir margens robustas em nossos empreendimentos. Acreditamos em uma demanda resiliente nas faixas em que atuamos, oferecendo produtos de qualidade a preços justos e seguimos confiantes em nosso modelo de negócio. Muito obrigado a todos pela participação e pelo interesse na Cury. Para qualquer demanda que necessitem, o time de RI da Cury está à inteira disposição dos investidores do mercado como um todo. Bem, com isso encerramos nossa apresentação e gostaria de solicitar à operadora que inicie a sessão de perguntas e respostas. Um bom dia a todos. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de André Dibi, Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Aqui do meu lado são duas perguntas. A primeira é em relação a essa margem bruta desse TRI que veio super forte. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre os principais fatores aqui que levaram a esse aumento de margem significativo TRI contra TRI, se foi só aumento de preço ou o que mais que acabou ajudando aqui. E a segunda é em relação à carteira de pró-soluto, que acabou crescendo bem também nesse trimestre. Claro que aqui a gente vai ter um efeito de crescimento das vendas também, mas seria mais para entender se vocês tiveram alguma mudança de postura em relação ao montante que vocês estão financiando dessas obras. Obrigado. Bom dia a todos aí, obrigado pela pergunta. André, sobre a margem bruta, a margem bruta vem em linha com o que tem vindo, o que a gente tem sempre falado. Ela está sendo positivamente impactada pela qualidade dos lançamentos. Tivemos lançamentos muito fortes neste trimestre também, onde entra um primeiro POC aí de terreno que sempre tende a contribuir bastante para a margem bruta, né? Então ele carrega um peso forte nesse primeiro POC. São os Portos Maravilhas, o Sabará, que a gente já destacou, inclusive, 900 unidades com praticamente 90% de vendas aí no trimestre. Então, é a qualidade dos nossos novos lançamentos, a qualidade do nosso banco de terrenos e são lançamentos que a gente tem trabalhado para manter a margem em patamares altos. Então, eles já vêm com o orçamento adequado aí de inflação já por trás, já em corrida, e com ajuste de preço que faz com que a gente consiga manter essas margens diferenciadas nesses empreendimentos. Sobre o pró-soluto, não estamos mudando em nada a nossa política de pró-soluto, continuamos com a mesma política de recebimento. Temos uma carteira hoje em dia que está inclusive mais saudável do que ela sempre foi historicamente, também por conta desse aumento dos nossos empreendimentos, de preço médio unitário, da qualidade dos empreendimentos, uma participação maior aí dos empreendimentos que fora do programa de receita direta. Então, hoje a gente está bastante confortável com a nossa política de pró-soluto aqui e não pretendemos mudar, não. Ficou claro, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Elvis Credendio, BTG Pactual. Bom dia, Fábio, Ronaldo, João. Tenho duas perguntas aqui também. Primeiro, sobre lançamentos, né? Se vocês puderem comentar aí como que estão os planos para os lançamentos agora no quarto trimestre e também o que estão pensando de lançamentos para o próximo ano, né? Tanto em termos de volume como mix de produtos, né? Porque, por um lado, hoje a gente tem os juros no SBPE subindo, né, no TR+, por outro, no Casa Verde e Amarela, subiram os preços do teto, a gente no ano que vem tem as mudanças aí das taxas de juros no grupo 3. Então eu queria entender como vocês estão pensando e vendo, né, o mix de produtos entre Casa Verde e Amarela e SBPE para o ano que vem, dado esse cenário. E aí a segunda pergunta é sobre a alavancagem e alocação de capital, que a companhia teve uma geração de caixa forte no trimestre, ela está desalavancada, né? E assim, já anunciaram recompra de ações, mas queria entender qual que seria uma alavancagem alvo, né, para a companhia e o que vocês estão pensando em termos de alocação de capital daqui para frente, se poderia fazer mais buyback mesmo, se poderia ser mais por dividendos, né, essa alavancagem, ou até mesmo investir mais em terrenos. Vocês acho que até mencionaram que no Porto demanda mais caixa, né, na aquisição de terrenos, e é uma região que tem performado muito bem. É isso. Obrigado. Bom dia, Elvis. Aqui é o Fábio Cury, vou responder a primeira, depois eu passo a segunda para o João responder. Bom, sobre lançamentos, como você viu no release, a gente já atingiu a nossa meta do ano, no final desse terceiro trimestre, de 2 bi, mas a gente ainda tem um quarto tri bem forte pela frente. Então a gente deve ter aí de perto de 600 a 700 milhões para lançar no quarto trimestre ainda desse ano. Então devemos chegar a 2.600, 2.700 em 2021. Sobre 2022, a gente tem um pipe extremamente agressivo já alocado pela frente, mas o que a gente tem falado aqui tudo depende da situação macro, Elvis, o que vai acontecer. Então nós estamos aí com terrenos bons, comprados, já primeiro trimestre totalmente aprovado, com o avião na pista para decolar, mas o que a gente sempre repete aqui não vamos lançar coisa boa em momento ruim. Então, nós temos um ano extremamente agressivo, mais até do que esse ano, mas dependendo da situação, a gente tira o lançamento de campo e segura, não vamos gastar lançamento bom em momento ruim. Então, é essa a situação dos lançamentos. Ano 2021 já completamos, já chegamos onde a gente queria, temos mais um trimestre bem forte ainda pela frente. 2022, dependendo do momento, podemos ter um ano melhor do que 2021. Com o mesmo mix, né? Você perguntou do mix também. O mix, este ano, estamos com um mix de hoje 15% dentro de um faixa 2, né? 50% a gente trabalhando num faixa 3 e 35% no SBPE, acima do programa. Mais ou menos isso que a gente deve estar trabalhando no ano que vem. E acho que uma pergunta eu passo para o João responder sobre a alavancagem. Tudo bem. Vamos lá, a gente vem mantendo uma estrutura de capital, de certa forma, bastante estável aí. Se você olhar os trimestres anteriores, sempre aí na faixa entre 20% e 25% de índice de dívida líquida sobre o PL, negativo, né, caixa líquido. E essa estrutura estável tem sido suficiente para financiar nosso crescimento. Então, a geração de caixa forte, vocês viram, a única empresa aí do setor econômico que vem com uma geração de caixa positiva e sólida em todos os trimestres. Então, eu não precisaria, em princípio, alavancar a empresa para financiar crescimento. Eu acho que isso está demonstrado. Por outro lado, a gente tem um PL que também já é considerado relativamente baixo se compararmos ao setor como um todo. Então, eu chegar e alavancar a empresa intencionalmente para trazer para um nível de dívida líquida sobre PL mais neutro, você começa a ter um
PL talvez mais baixo que possa incomodar alguns investidores. Essa é a nossa visão. Então, o que a gente vai continuar fazendo é crescendo, gerando caixa, distribuindo dividendos e mantendo aí uma dívida líquida sobre o PL nesses patamares, talvez chegando num nível um pouco mais neutro aí, mas sempre pensando aí em remunerar o acionista e distribuir o dividendo que a gente acha mais adequado. Em relação à recompra, o programa foi colocado, foi anunciado, a gente deve fazer quando achar oportuno. Nosso objetivo é entregar valor para o acionista. Então, se a gente achar que as ações estão num patamar onde é o momento de comprar para entregar valor para o acionista, a gente vai fazer isso, né? No momento, não posso te dizer quando isso que vai ocorrer, até porque ninguém sabe como o mercado vai se comportar. Tá ótimo, Fábio, João. Ficou bem claro. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Aline Caldeira, Bank of America. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigada aí por pegar minha pergunta e pela apresentação. Eu queria voltar um pouquinho no tópico da margem. Vocês vieram com expansão de margem de novo, esse TRI é um número muito bom. Eu queria entender, assim, para passar para a gente uma cor de como estão indo as margens se eu separasse dois segmentos, dentro e fora do programa. As margens dos produtos ainda dentro do programa estão flat na ponta, ou seja, o repasse de preço ainda está sendo o suficiente para compensar o custo maior, ou esse efeito da margem expandindo é atribuído principalmente ao mix? É isso, do meu lado. Obrigada. Olha, tudo bom, Aline? Não existe assim, vamos dizer, uma regra preto ou branco, tá? A gente tem, dentro do programa, tem empreendimentos de muito boa margem, e eu acho que uma das coisas que impacta bastante a margem aqui é a negociação do terreno. Nossos custos são muito bem controlados, temos aí empreendimentos sempre muito bem orçados, então, às vezes, uma negociação de um terreno que foi feito lá atrás, uma fase que eu estou lançando agora, ela carrega uma margem muito positiva, mesmo para empreendimentos dentro do programa. Tá? O que a gente tem hoje, que eu posso te garantir, a gente vem lançando cada vez mais fora do programa e esses lançamentos, eles vêm trazendo uma margem superior de fato, né? Nossas viabilidades são trabalhadas para que a gente mantenha um nível de margem bastante saudável. Então, à medida que eu vou lançando e vendendo um pouco mais fora do programa, você tem um peso maior, uma contribuição maior destes empreendimentos, né? O orçamento está totalmente incorporado já inflação, então os ajustes já foram feitos e daqui para frente, então, a gente espera continuar mantendo essa margem aí saudável que a gente vem mantendo. Perfeito, ficou claro. Até só um follow-up, como é que vocês estão vendo a competição na compra de terrenos, principalmente quando você olha os terrenos que são mais fora do programa, ali no faixa 4, mais indo para o média renda, né? A gente está vendo um movimento de o pessoal começar a focar um pouco mais em média renda, indo para o ano que vem. Vocês estão vendo a competição ainda aquecida na ponta? O que vocês estão vendo nesse sentido? Oi, Aline, aqui é o Fábio. Eu acho que é uma competição natural que sempre teve. Os players são basicamente sempre os mesmos. A Cury não está entrando, já é uma coisa meio nova para nós. A gente focou quase que historicamente em terrenos mais focados para o programa. Então, é uma coisa que a gente está fazendo há menos tempo.
mas a gente vê uma coisa que os players sempre comprando. Então, não estamos vendo aí nenhuma grande novidade de compra de terreno. O que a gente está vendo é a mesma dificuldade que a gente vê na compra de terrenos para minha casa, para o programa o Casa Verde Amarela, a gente vê a mesma dificuldade para comprar fora do programa Casa Verde Amarela. Perfeito, ficou muito claro, João, Fábio. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Webcast de Carlos Herrera, da Condor Insider. Quais são os principais riscos e oportunidades da companhia? Oi, Ricardo, Ronaldo Cury falando, tudo bem? Os riscos são os riscos do setor. Acho que se você pegar nosso formulário de referência, está bem destacado lá quais são os riscos, né, mas são inerentes do setor. Passa por funding, falta de funding, passa por inflação, passa por diversos pontos. O que eu posso te dizer é que estão todos sob controle aqui. E as oportunidades que a gente enxerga como o João e o Fábio destacaram aqui, na busca de novos terrenos, na compra de bons terrenos. Eu acho que é aí que a gente pode ter oportunidades, né? Eu posso destacar a região do Porto Maravilha. A gente fez esse investimento na região do Porto Maravilha, começou no segundo TRI, continuou aí durante o terceiro TRI, a gente já comprou outros terrenos lá. Isso é um destaque de oportunidades, a gente enxerga que as oportunidades da empresa passam sempre por um bom negócio. Nossa próxima pergunta, também vinda da Webcast. Alcides Camargo, pessoa física. Bom dia e parabéns pelos resultados. Qual é o Land Bank? Sobre o nosso Land Bank, o Fábio comentou, né? A gente está sempre buscando novas oportunidades, a gente gosta de terrenos com margem, que dê bons retornos, a gente não compra qualquer terreno, a gente é bem seletivo, bem criterioso na escolha dos nossos terrenos. Nosso Land Bank fechou o terceiro TRI em 11,4 bilhões, que dá aproximadamente aí 55 mil unidades. Então, a gente tem até um conforto de ficar um tempo sem precisar comprar terreno se precisar, mas o nosso time de novos negócios segue em busca de boas oportunidades aqui, tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Campinas. São as regiões onde a gente trabalha. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Lima, Prumo Capital. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Tem uma dúvida aqui do meu lado. Queria entender as despesas comerciais, né, em proporção da receita, né? Se você comparar ano contra ano, vocês fizeram lançamentos até maiores, né, em VGV, do que vocês fizeram no terceiro TRI do ano passado, né? Que aí talvez ensejaria uma maior eficiência ali com o time comercial, né? Mas, por outro lado, vocês tiveram um crescimento aí das despesas comerciais em proporção da receita, né? Aí eu queria entender, assim, se teve alguma mudança aí na política comercial para ter esse aumento de despesas, ou esse é um novo nível de despesas comerciais mesmo, talvez a qualidade aí dos empreendimentos, um público mais sofisticado, sejam essas despesas maiores, só para ter um entendimento melhor nesse ponto. Obrigado, viu? Vitor, bom dia. Via de regra, as nossas despesas comerciais sobre a receita, elas são bastante estáveis aí, elas vêm sendo reportadas em torno de um patamar aí de 9,5%, e nesse TRI até subiu um pouco de fato. O que impacta mais esse índice? Praticamente são as despesas com repasse de clientes. Essas caem na cabeça quando se compara, por exemplo, com comissão que ela é reconhecida ao longo do POC, né?
Então, quando a gente teve um trimestre de repasse muito forte, e isso tende, então, a onerar um pouco mais as despesas com repasse no trimestre. E foi isso, de certa forma, que puxou um pouco para cima esse índice, tá? Um outro ponto também, às vezes a gente acaba tendo um gasto um pouco maior com publicidade, esse trimestre também, porque por conta de lançamentos fortes, isso pode ter aí um impacto de 50 a 100 bips aí nesse índice aí, nessa relação de despesas comerciais sobre a receita líquida. Então, via de regra, a política comercial da empresa não mudou. O que tem é essa variação, essa volatilidade, principalmente quando você repassa muito, então você acaba incorrendo em custos maiores de repasse nesses momentos, né? Mas eu diria que nossa despesa comercial sobre a receita líquida deve continuar estável aí nesses 9,5% plus minus aí daqui para frente também, como tem ocorrido. Obrigado, João. Parabéns pelos resultados. Nossa próxima pergunta vem da webcast José da Silva. Quanto à expansão da atuação, a Cury pretende expandir para outros estados? A princípio não. A nossa estratégia se mantém nas regiões que nós estamos, que são São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. A gente acha que tem bastante o que crescer nessas regiões, ainda temos um grande share a abocanhar nessas regiões, ainda temos bastante o que nos desenvolver nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. Então, devemos permanecer ainda nessas regiões. Com licença, gostaria agora de passar a palavra para o senhor Fábio para as últimas considerações. O senhor Fábio, prossiga. Bom, queria agradecer mais uma vez e desejar a todos aí um ótimo final de ano e nos encontramos no ano que vem para o nosso próximo release. Obrigado a todos e tenham um bom dia. A teleconferência da Cury Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.